Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. Torquílio, quando escreveu o livro, ele disse que colocou uma ênfase especial na primeira parte, a Revolução, a descrição da Revolução, mais do que a ênfase que ele colocou na parte segunda, que é a contra-revolução, que era muito importante definir o mal que ele estava combatendo. Tá vendo? Agora, a segunda parte tem alguns capítulos que são exposições de princípios e alguns capítulos, como o de hoje, que já tocam no prático, no operativo. É isso, Júlio? Isso. É o que o Walter vai tratar. Bem, senhor Salve Maria, o senhor Marcos pediu que nós falássemos sobre os meios de ação da contra-revolução, e eu queria, assim, logo de início, deixar claro para os senhores, porque o capítulo é extremamente sucinto. E o senhor Marcos falou, é muito importante, porque o Dr. Plínio, além de ter sido feito uma obra que ela é uma síntese muito condensada de princípios, aqui ele cita alguns meios, quase que à guisa de exemplo. Então, nós fomos buscar, em reuniões que o Dr. Plínio fez posteriores sobre a obra, os comentários que agregam mais valor, que funcionam como pressupostos. Pressuposto é aquilo que a gente precisa saber antecipadamente para conhecer e entender a matéria que vai ser tratada, né? Então, eu diria que esses pressupostos é mais importante daquilo que está contido no próprio texto. O Dr. Plínio vai falar que os grandes meios de comunicação estão em poder da Revolução e que a contra-revolução também deveria usá-los. Se não usá-los, usar os pequenos veículos, porque é a maneira de fazer. Nem sempre a contra-revolução tem recursos suficientes, então, assim, não pode deixar de lutar porque não os tenha. Então, isso que a gente resume o capítulo 6º, nós achamos melhor trazer essas considerações do Dr. Plínio sobre esses pressupostos. O que seria importante ao final dessa exposição? Antes de nós entrarmos nas ações práticas que a gente pode fazer, era importante nós termos consciência, ao fazê-las, daquilo que o Dr. Plínio tem como pensamento estratégico em relação aos meios de ação. Que nós sejamos capazes de responder isso. Se a Revolução tem na sua mão todo equipamento humano, tecnológico, financeiro, bancos, políticos, governos, estados, sociedade civil, minorias, toda a mídia, toda a internet, todas as redes sociais a favor da promoção da Revolução, de que maneira a contra-revolução tem meios para vencer esse moloque, porque são forças tão desproporcionais que, no primeiro momento, você é tentado a perder a esperança, como ele fala no texto, e acreditar que não há o que fazer, porque a desproporção é muito grande. Quais são os pressupostos que então nós vamos falar? Primeiro, agora, a guisa de lembrança, que nós já vimos atrás, a gente pega alguns conceitos. Revolução, os senhores sabem que é um processo multissecular, iniciado com a decadência da Idade Média, já tem mais de 5 séculos, e que, por uma série de eventos concatenados e encadeados, visam a destruição da civilização cristã. Não vou entrar no mérito de quais são esses cadeias, os senhores sabem. São a Renascença, a Protestante, a francesa, a comunista, e hoje nós vivemos já a revolução estruturalista, panteística, tribalista, caminhando onde, no momento que não haja mais nenhuma civilização, como eles desejam, são sonhos utópicos, onde a igualdade prevaleça, o sexo é livre, a sensualidade, e, portanto, é um reino que está totalmente preparado para adorar o Satanás. Porque um reino que não tenha mais freio, não tenha mais moral, não tenha mais governo, não tenha mais liderança, não tenha mais autoridade, não tem pátria, é o próprio reino do demônio, que é o caos absoluto. Então, assim, agora voltando ao conceito de revolução, o Dr. Plínio percebeu, ao analisar a história, que nós estávamos diante de um fenômeno sutil, escamejador, que trabalhava na surdina, em antros secretos, o que a gente chama de forças ocultas, que conduzia a revolução. O artífice da revolução é o próprio Satanás, mas os seus seguidores conduziam um processo revolucionário de uma maneira impressionante. Então, o que aconteceu? A decadência da Idade Média foi um pecado de um ou de alguns, depois das nações católicas, que cederam ao orgulho e à sensualidade, e dessa decadência, o que eles fizeram?
A igreja sempre sofreu heresias desde o nascimento. A primeira heresia, vamos dizer assim, o primeiro tumulto dentro da igreja foi o próprio Judas Iscariotes. Porque aquilo ali é uma traição de Nosso Senhor. Depois, sucessivamente, nós tivemos. Mas eram heresias que ela acontecia, eram pontuais, a igreja acabava, fazia um concílio e sanava. Ora, quando o homem medieval cedeu para essas coisas, ele possibilitou que o mal se organizasse, se aglutinasse e formasse esse projeto de destruição da civilização cristã. Esse é o grande mal que nós estamos tratando. Então ele viu que nós estávamos diante do maior projeto de perdição das almas, que é perder as almas do mundo inteiro, né? E que a contra-revolução, portanto, tem que ser um projeto de salvação das almas. Esse é o objetivo maior. Nós queremos que a civilização cristã, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo impere, que o coração imaculado de Maria reine. É preciso nós termos consciência que isso é o maior projeto de salvação das almas. Bem, a história, como os senhores sabem, é o plano de Deus na criação. Deus criou os anjos, depois criou os homens, tudo que nós sabemos, numa hierarquia, desde o mineral que vai até o anjo, acima dos anjos Nossa Senhora, como extensão da misericórdia de Deus, para ser a nossa advogada, depois nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. Deus permite na história, porque os senhores sabem que o demônio, quando teve o grito do não serviam, liderado por Lúcifer, Lúcifer era um anjo belíssimo, Lúcifer quer dizer aquele que traz a luz, e era o anjo mais bonito e mais belo. Mas quando ele foi posto à prova, e ele recusou, causou um alvoroço, mas assim, um impacto enorme naquela comunidade angélica. O homem não tinha sido criado ainda. Mas ali foi a primeira revolução propriamente dita, das quais as outras são meras continuações. O que nós fazemos hoje é fazer a contra-revolução como os anjos bons fizeram, que, em defesa de Deus, Deus precipitou Satanás e seus demônios no inferno. Deus permite que o demônio blasfeme, injurie, faça mal, conduza a revolução até quando ele quiser, mas a vitória sempre será de Deus. Até porque o que ele faz de ofensa não atinge mais Deus. Ele já foi julgado, já está no inferno. Então, essa luta iniciada por São Miguel, é muito bonito nós imaginarmos que essa grande luta gerou a nossa luta hoje. Não tem modo de nós não nos engajarmos nessa luta, porque ela é uma continuação. É o filão que vem desde a revolta de Lúcifer e a luta de São Miguel, que hoje justifica a nossa luta também. Se é o maior plano de salvação das almas, nós temos que entender por que ele é o maior plano. Esse caráter universal, que foram características que a Revolução teve. Lembra do primeiro capítulo? Ela é universal, é total, é dominante. Então a Contra-Revolução também tem esses aspectos. Por isso que é o maior plano. Deus permite a ação de anjos e demônios. Quer dizer, aí a grande luta que se estabelece continuamente. Se nós imaginarmos que uma atitude nossa aqui, aquilo que o Tobin falava, os passos dos homens, os homens justos, ecoam nos céus. Então, nós temos que ter uma consciência que o que nós fazemos aqui não é brincadeira. Qualquer ato que pareça insignificante, se você tiver o sentido da contra-revolução, esse passo é diferente. Aí, a vocação nossa, vocare é do latim também chamar. Se nós estamos aqui, porque alguns chamados de Nossa Senhora aconteceram em nossas almas. Essa hora, possivelmente, tem pessoas em piscinas, em praias, em clubes, pecando, e nós estamos aqui conversando sobre revolução e contra-revolução, sobre essa guerra entre anjos e demônios. Como fazemos para utilizar meios para barrar esse processo e trazer o reino de Maria, implantar o reino de Maria. Ora, se nós não tivermos consciência, lembrei, de que tudo que nós fazemos é contra-revolução, os nossos atos se pequenam. Por exemplo, quando se vai na rua rezar um terço, quando se vai assistir a missa tridentina, quando se faz uma campanha específica contra o aborto, se nós que conhecemos o processo revolução e contra-revolução, não estamos imbuídos nisso, a nossa ação se pequena. É justo, é louvável, deve ser incentivado, por exemplo, promove um terço, que leva as pessoas para fazer uma catequese, mas sem o sentido dessa guerra maior entre anjos e demônios. E é por isso que a noção RCR é importantíssima naquilo que a gente for construir. Que eu posso construir uma ação que não seja adequada à contra-revolução. Então, esse pensamento que nós temos que ter diariamente, isso é revolucionário, isso é contra-revolucionário, essa arte é revolucionária, essa é contra-revolucionária, a gente tem que ter também quando vai elaborar as nossas ações. Nós temos que imaginar se esses pressupostos vão atingir os nossos objetivos, nossas metas, nossas prioridades. Seguinte. Quais são os meios da contra-revolução? Eu diria meios sobrenaturais.
Aí eu sei que pode parecer um pouco de catequese, mas são palavras do Dr. Plínio. Primeiro, sem dúvida, a oração. Se não se reza, não se obtém as forças necessárias para lutar. A gente, para lutar, tem que ter força. Se não tem força, reza para Nossa Senhora. A oração tem duas maneiras. Até o padre abordou hoje um pouco isso. Você reza as formas que já são criadas, ou você faz uma coisa muito mais profunda, que é meditar na oração e buscar essa intimidade com Nosso Senhor, com nosso Senhor Jesus Cristo, que é como se eu estivesse colocando diante, não da imagem, mas da própria Nossa Senhora, e buscando com ela essa intimidade que um filho tem com a mãe, um filho tem com o pai. Então, nessa oração que você não está recitando daquela forma, você está praticamente conversando com Deus, é a hora que você deixa a graça falar no fundo do seu coração. Lembre-se, por exemplo, no livro da confiança, que ele começa assim: voz da graça, que murmurais nos silêncios dos corações, palavras de doçura e paz. Existe um santuário dentro de nós, é um santuário que nós protegemos, a gente não conta para ninguém, talvez, se a confissão for boa, a gente fala para o padre, que tem que ser, mas é um santuário que ninguém penetra. Esse santuário é aquele profundo local onde Deus, Nossa Senhora, conversa com a gente. Então, assim, a gente tem que silenciar, prestar atenção e, nesse tipo de oração, conversar com Nossa Senhora. Quanto mais essa impostação, além da oração tradicional, eu fazer isso, eu estou rezando para obter essas forças. Rezando é preciso ter confiança. Tem inúmeros santos do dia, eu estou aprendendo sobre confiança, não vou tratá-las com ele, mas é a confiança que, em relação à contra-revolução, a vitória já está garantida. Não importa as aparências, não importa os aspectos, não importa os acidentes, as adversidades, os tropeços, Nossa Senhora prometeu que o seu coração triunfará. Então, essa confiança não é respaldada numa promessa da própria Mãe de Deus. E isso, portanto, deve ser motivo de alegria para a gente. A gente tem adversidade o tempo todo. Mas se eu não acreditar, até pensando em relação aos meios de ação, que são limitados, se eu não tenho essa confiança, a coisa não acontece. E aí nós entramos numa questão muito interessante. Vocês se lembram, pode passar, que a estratégia, Dr. Plínio, a estação 9ª da Via Sacra, a segunda Via Sacra que ele compôs, tem uma coisa muito interessante. Ele fala da dedicação. Deus quer ser servido até o último alento, até a extenuação da última energia. Multiplica a nossa capacidade de sofrer e de agir para que nossa dedicação chegue aos extremos do imprevisível, do inverossímil, do miraculoso. Isso é importante porque, se nós não acreditarmos, Dr. Plínio passou a vida inteira sem Nossa Senhora aparecer para ele, sem ter uma visão de santo, sem ter nenhuma coisa assim, sobrenatural tão evidente, mas a fé dele foi o tempo todo. Agora, ele estava aberto. Aconteceram várias coisas no grupo, por exemplo, aquele episódio do Chile, que o rapaz está sendo perseguido, de repente os esquerdistas cercaram ele, e ele não tinha para onde pular, que ele entrou numa ponte. Ele falou assim: Nossa Senhora, protegei-me, dá-me o olhar do meu protetor. E os esquerdistas saíram gritando assim: lá mirada, lá mirada, lá mirada. Quer dizer, se a gente considerar, isso foi um milagre que aconteceu. Ele pediu uma força para Nossa Senhora e aconteceu uma coisa que espantou aquela canalhada. Então, nós, para a Revolução, somos uma coisa de absoluta contradição para eles. Nós não devíamos existir. Por isso que ela chega a ser inverossímil, né? Chega a ser imprevisível que a contra-revolução possa fazer, porque sempre que a contra-revolução dá uma pancada na revolução, algo nessa cobra aí acontece. E aí ele cita uma frase de São Francisco de Sales, que amar a Deus sem medidas. Ele fala: é medir lutar por Deus, é lutar sem medidas. Porque não importa o grau ou a escala de dedicação que você consagra para as ações da contra-revolução. Alguns senhores estudam, alguns trabalham, alguns têm outras obrigações, mas a desinência comum é que, quando se pensa em lutar por Deus, em todos os atos da sua vida você está fazendo um ato de luta e de amor a Deus. Isso que é importante. Seguinte: os meios que estão a nosso cargo. Por uma misericórdia de Deus, Deus quis que os homens cooperassem na realização do plano divino. Deus não precisaria. Deus, com um simples desejo, um toque, um sopro, ele consegue realizar todas as suas ações. Mas ele quis, pela misericórdia, que no plano divino, que na escala, o homem cooperasse com ele. É aquele 1% maravilhoso que a gente fala, 99% de tudo é Deus Nosso Senhor.
mais 1% do homem. Mas esse 1% é tão perto do infinito que é Deus, que a gente não consegue, a gente não tem palavras de tamanha honra que fez isso. Aí eu penso, a mesma via sacra, coloca uma outra coisa. Deus quer mais, Ele quer toda a nossa vida. Ele quer organização. Paremos com essa palavrinha. A organização não é só estarmos juntos, mas a organização é pensar estrategicamente como é que essa ação deverá ser. Então, tem 1000 exemplos, depois eu cito um, mas você tem que pensar se essa ação vai ser eficaz, se ela vai atingir o público-alvo, se ela atende a prioridade nesse momento, se é um momento que, se você fizer essa ação, vai abalar a revolução e em que maneira, reanalisar, ter diante de si todo o cenário diagnóstico para realizar isso e ver quais recursos que nós temos. Quer dizer, isso requer estratégia. Dou um exemplo, senhores. Dr. Plínio, quando percebeu que, os idos de João Goulart, o Brasil podia cair na reforma agrária mais socialista, mais confiscatória que existe. O que ele pensou? Primeiro, analisou o cenário. Ele analisava a classe política. A classe política estava dividida naqueles que queriam reforma agrária, os que eram radicalmente contra, sempre aqueles da coluna do meio, a terceira força, que não decidem, que ficam para lá e para cá. Quem está em cima do muro sempre cai para o lado ruim, nunca cai para o lado bom. Analisava a classe dos fazendeiros, tinham fazendeiros que tinham noção de propriedade privada, naquela época muito melhor do que hoje, porque ela ainda estava candente. Aqueles que eram já tendentes ao comunismo e aqueles que absolutamente eram anticomunistas. Nesse meio tempo, tem aquela massa de ninguém também que não sabia o que fazer. Mas que o livro, ao ser apontado, eu me lembro de umas repercussões que tinha, que o fazendeiro dizia assim, olha, eu não li, mas está ali, hein? Ele está dizendo que a reforma agrária não é uma coisa boa. Então, o Dr. Plínio analisou e viu esse diagnóstico. Pegou a classe, a sociedade, como é que ela receberia isso? Né? Bem, nós estamos de um problema que é iminente. É um passo da revolução que pode levar o Brasil uma rampa para o comunismo com muito mais pressa. Qual o recurso que eu tenho? Eram poucos recursos. Quem ia fazer? Ele escreveu o livro, coadjuvado por um economista, Dr. Mendonça de Barros, e assinado por 2 bispos, Dom Maia e Dom Sigor. Quer dizer, tudo que nós tínhamos, é o que ele falava, era um livro. E desse livro, ele lançado, nós íamos administrando as coisas que viriam. Repercussões contrárias, repercussões favoráveis, possíveis entrevistas. Então, é você já calcular o que você pode fazer a partir de uma coisa. Naquele momento, vocês percebem como os recursos eram escassos. Se for prevalecer aquela tendência, o meu recurso é escasso, eu não faço nada, o que eu teria acontecido com esse Brasil? Então, isso não pode ser argumento para nós acharmos que fazer nada, porque nós temos poucos recursos, é o melhor caminho. Desde o começo do século passado, que esse slogan ceder para não perder, ele é uma coisa maldita, tanto na sociedade quanto dentro da própria igreja. Quer dizer, com medo de perder alguma coisa, vão ceder para o inimigo ceder, enquanto o inimigo não recua, ele já avança. Então, a estratégia, o que é a estratégia? A melhor definição de estratégia sempre foi a questão da guerra. Como é que um general prepara o seu exército para chegar de um ponto ao outro? Como é que ele prepara o seu exército para vencer? Não é isso? Ele pode recuar? Pode ser que para perder uma batalha, ele visa ganhar a guerra. Isso pode acontecer, mas a estratégia militar não visa isso, é sempre vencer. Então, quais são os meios que ele dispõe, qual a movimentação da tropa, que munições ele tem, quem começa primeiro, quais movimentos vai fazer, isso é estratégia. Então, se nós elaborarmos uma ação, também não pensamos numa estratégia, nós corremos um risco muito grande de repente, começar uma coisa que não era, que tinha que ser feita. Então, assim, nós não podemos ser ingênuos, né? E à frente. Caindo já para o prático, porque eu sei que no segundo momento da reunião. Pois não, senhor Marcos. Só para fazer a distinção, né? A igreja tem aquela ordem dos teatinos. E eles não podem pedir. Eles têm que esperar oferecerem. Então, estou dizendo isso porque a igreja tem uma panóplia de perfeições. No caso da contra-revolução, a contra-revolução não pode, ela é chamada a outra coisa, porque ela tem que lutar contra a revolução dos nossos dias, então ela tem que estudar os meios e Deus exige que a gente estude e providencie todos os recursos da cirurgia, não é isso?
essa estratégia que o senhor está falando. Nossa vocação é assim. Não, o que o senhor está dizendo é importantíssimo, porque é o seguinte, quando o Tolkien analisou a Revolução, ele viu que a Revolução não era feita só por silogismos, quer dizer, são as famosas duas preposições e uma que causa uma afirmação. Aquela célebre, né? Todos os homens são mortais, Walter é homem, portanto Walter é mortal. Ou uma coisa mais chula, todo homem que é guloso engorda, fulano de tal é guloso, fulano de tal vai engordar. Quer dizer, a Revolução, ela não usa só das ideias e não só dos fatos, mas foi a grande percepção do Tolkien que existia uma outra revolução feita de reflexos, de impressões, de percepções, de ambientes, entendeu? Que influenciava as pessoas, levando elas, sem saber, para um outro caminho. Então, foi a revolução nas tendências, que essa leitura, que chegou hoje, que a gente chama de guerra psicológica, como é que você tira a vontade do seu opositor de lutar antes que a guerra aconteça e que a guerra psicológica faça. Tudo que é trabalhado hoje em dia, com todo o poderio da mídia, visa levar as pessoas para onde elas não sabem, se ela perceber, entendeu? Numa guerra que é constante. Quer dizer, nós saímos na rua, o tempo todo nós estamos sendo bombardeados por um tipo de revolução que não é mais essa revolução lógica. A própria revolução, em termos, vamos dizer, bélicos, percebeu que a força bruta e matar muita gente não ia dar vitória para o comunismo. Então, ela teve que se metamorfosear e aplicou a guerra psicológica. Então, assim, essa noção é importante também, ela faz parte dos pressupostos, porque se nós fizermos, por exemplo, o Tolkien falava, na base do elemento previsor está a tendência. Era um diagnóstico que ele fazia. Ele analisava que ideia estava gerando, mas qual foi a tendência que gerou aquela ideia. Entendeu? Então, ele vai para a sociedade consciente do que ele tem que fazer em termos de contra-revolução. Se nós não pensarmos assim também, nós saímos para difundir o livro achando que é uma coisa de carta de universidade. Não é. A sociedade recebeu aquela doutrina por coisas que ela nem percebeu. Então, é um despertar. Nós dizemos, isso não, eu faço assim, olha o que estão fazendo. Então, é a denúncia que nós fazemos quando saímos às ruas, as pessoas despertarem. Essa é a nossa missão dentro da sociedade civil. Nós não somos chamados a ser componentes do clero, mas são leigos católicos fazendo uma atuação na sociedade civil. Partindo, até agora, não sei se eu pergunto aos senhores, em termos de pressuposto, está claro isso? A noção de revolução e contra-revolução, a noção de que para a revolução é preciso... Eu falei que da organização entraria aquela questão toda. Deus quer de nós, além da dedicação, a organização que nós sintamos, que é a estratégia, a sagacidade, ele quer intrepidez. Não é uma luta morna, entendeu? Não é uma luta de acanhados, não é uma luta heresia branca, que é aquela visão adocicada da piedade que detona tudo. Porque a pessoa, ele acha que se ele rezar o texto bonitinho, aquele quietismo, ele vai se salvar. Ele quer prudência. A prudência é aquela frase do Nosso Senhor. Tem uma inocência das pombas e astúcia da serpente. Inocência é diferente de ingenuidade. Nós não podemos preparar as nossas ações com ingenuidade, porque o inimigo é solerte, é inteligente. Entendeu? Nós não podemos imaginar que uma ação nossa vai estar prescindindo de nós sermos absolutamente intrépidos e organizados. Bem, partindo então já para a questão do prático, Tolkien fala, é desejável que nós tenhamos os grandes meios de comunicação. Se não tiver, quais são as nossas possibilidades? Nós estamos, e é preciso não esquecer, que tudo nasce com a ação individual. Os senhores, quando estão na universidade, quando está no seu trabalho, quando está no recinto da família de vocês, quando está andando na rua, quando entra no restaurante, faz o nome do pai antes de almoçar. Tudo isso são atitudes da contra-revolução que nascem de uma ação individual. Uma pessoa, por exemplo, na universidade, ele começa a perceber quem são as pessoas mais conservadoras, qual é a capacidade que ele tem de aglutinar essas pessoas para elas se conhecerem, se fortalecerem. Então, a ação individual, quando ele contesta uma teoria errada de um professor que fala um absurdo, ele não pode ficar calado. Ele tem o dever de defender a igreja, tem o dever de defender o nome de Deus. O dever de defender o nome de Nossa Senhora é a contra-revolução. Né? Muitas vezes nós omitimos, que pode não ser estratégico ou nem vale a pena, mas que o ideal que ele tenha essa ação individual é importantíssima. A ação individual, ela não pode prescindir da ação coletiva. Agora, a coletiva sem individual não existe.
Porque os senhores percebem que os senhores estão na rua distribuindo folheto, ali é uma ação coletiva, mas que é comandada individualmente. Cada um que vocês abordam é um apostolado específico, não é isso? Se nós não temos os meios, aí ele cita como exemplo no texto os pequenos veículos conservadores de paróquias, pequenos jornais de bairro. Naquela época dele existia isso. Hoje nós temos, além disso, coisas muito mais potentes. Naquela época não existia internet, não existia redes sociais, não existia a tecnologia como nós conhecemos. Eu me lembro que em 1963, o também falou assim, os senhores vão ver um dia um tipo de aparelho que os senhores vão conversar com a pessoa e vão ver a fisionomia dele. Você imagina quantos anos antes. É o celular de hoje. Pela lógica, ele imaginava onde isso vai chegar. Pela tendência daquilo de não parar, ele via onde ia chegar. Né? Então, a tecnologia hoje, quando nós pensamos em atuar na internet, por exemplo, aquilo que nós chamamos de estratégia, para ser eficaz esse meio que vai ser proposto, eu tenho que percorrer todo aquele conceito de organização. Eu tenho que ver o cenário, por qual que eu vou atingir, quais são as coisas que eu preciso para burlar o algoritmo, de que maneira tal rede se comporta, como é que eu desvio das censuras que existem hoje. Então, você tem que ver o diagnóstico, para depois você entrar na ação propriamente disto, nominar quem é o responsável, quem é o coordenador, porque é muito fácil, em vez de dar uma ideia, alguém vai fazer. Aquele que garante, por exemplo, no nosso Instagram, a sua continuidade. Porque, assim, um dia eu peço por volta fazer um santo dia, outro dia eu peço a outra pessoa fazer um texto, mas, quando a gente elabora um plano de ação, a pessoa tem que se nominar e tem que se comprometer. Esse é o grande desafio. Eu trabalho, eu estudo, sei o quê. Lembra da dedicação? A dedicação não importa o grau que eu tenho, mas é um amor sem medidas a Deus. Eu preciso daquilo. No momento que eu dou, eu me dou integralmente. Nós somos poucos operários. Essa é a análise do nosso recurso. Então, qualquer grão que um faça, no conjunto desse quadro é importantíssimo, porque se esse grão não for feito, o mosaico não vai completar. Então, assim, ao pensar a ação, tem que pensar isso, sempre. Se o recurso vai ser financeiro, nós temos dinheiro, quanto investindo. Se eu tiver que fazer programações para incentivar, comprar links patrocinados, custa tanto. Né? Então, essas coisas são necessárias. Você tem uma antevisão, você parou para pensar e ver como aquilo vai acontecer. Se nós não fazemos isso, você vê que é engraçado. Você pode pensar, põe no jornal e dá efeito. O Dobrinho já teve publicações que saíram dos principais jornais do mundo. Tinha dinheiro. Na época, me lembro que de uma das campanhas que o Topino fez, ele recebeu uma doação de um texano, um fazendeiro muito rico, que deu para o Topino, parece que $2 milhões na época. Conseguiu botar em todos os jornais. Não é sempre que isso acontece. Então, assim, essa atuação, dado, por exemplo, o poder abrangente que tem a mídia hoje pela internet, pelas redes sociais, tem sido o caminho, senão nós nem existimos. Agora, nada substitui, gente, aquilo que eu descobri lá na época dele. Com o boicote da mídia, com o boicote das grandes organizações, sair à rua para fazer propaganda direta e abordar diretamente a pessoa. O efeito simbólico disso, lembra da contra-revolução simbólica e tendencial? O estandarte, a flâmula, a capa, a imagem de Nossa Senhora, causam impressões que as pessoas não estão acostumadas a ver. De novo, se eu não tenho a noção de revolução enquanto revolução, levo uma imagem, reúno um grupinho, mas eu não crio esse impacto que pode ter. Pois não, Sr. Marcos. Desculpe interromper mais uma vez. Mas o impacto que um homem causa sobre outro homem, causa sobre uma multidão, isso supera, isso é muito mais do que eu ter 500 mil seguidores. Porque o que é preciso? O que transforma o homem não é informação. O globo está cheio de informação. Satanás lá no fundo do inferno está cheio de informação, sabe de tudo. Não é? Não é informação. É preciso assimilar, assemelhar-se ao modelo. Por isso é que, entre outras razões, nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou. O Senhor tem um modelo de homem à sua vista. Como diz, comentava alguém no passado. E o verbo se tornou livro. Né? Não. Deus se encarnou para que o homem visse outro homem que fosse a perfeição. Agora, é o que eu acho que o Paulo está tentando, explicando, né? É isso aí. Nada como esse impacto contra-revolucionário. Aquilo que e
pode causar. Os senhores não viveram uma época que a TFP com os estandartes vermelhos, a capa vermelha, uma série de símbolos que o Dr. Plínio criou, que causava esse impacto. Eu lembro que uma vez eu virando em São Paulo, estava no trabalho, não sabia que ia ter uma campanha, em frente à Consolação estava aquele mar de estandartes, de pessoas correndo para lá e para cá, na hora eu chorei de tanta emoção. Quer dizer, esse impacto, para uma pessoa que foi pego de surpresa, causa uma impressão muito profunda. Então, assim, hoje nós estamos manietados pela censura, pela questão jurídica, não podemos fazer nada. Como não podemos fazer nada? Né? O recurso hoje tem sido a internet, então é uma maneira de fazer. Então, se ela existe, vamos aproveitar. De que maneira eu bulo essa proibição e faço isso? Até porque nos outros países a TFP está podendo usar as suas bandeiras. Eu pergunto aos senhores o seguinte, esses pressupostos ajudam os senhores a compreenderem mais ao elaborar uma sugestão de ação? Porque se a gente não faz um plano de ação, é o que o doutor me fala, a gente sai dando paulada para todo lado. Dar paulada para todo lado, você não provoca uma contra-revolução, você pode provocar o caos. O caos é santo, isso é próprio da revolução. Então você tem que saber aonde você vai bater. Ele existia uma forma que ele falava, a oportunidade, o episódio, surge uma coisa, que é uma grande oportunidade de você intervir, mais a maquininha, que é todo o grupo, mais a graça de Nossa Senhora, conduz à vitória. Então, essa forma nós temos que estar sempre à mente. Porque não importa se o recurso é grande ou pequeno, essa força colocada em ação vai fazer a contra-revolução. Quer dizer, Nossa Senhora vai dar a vitória, porque Deus quis que os homens cooperassem com o plano dele. Nossa Senhora pediu que os homens se convertessem e colaborassem com o plano dela. Então, é uma questão de confiança, de fé e de oração contínua. Quem somos nós? Uma frase que o senhor Marcos colocou que eu achei muito feliz. Nesse momento que a Revolução vai chegando no seu auge, ou, enfim, nessa questão abissal de tanta profundidade, a iniquidade do mal, onde esse mal, então, portanto, está colocando o seu estandarte satânico praticamente em todas as coisas, que hoje se fala em adoração do demônio e termos satânicos com uma facilidade que não se via há anos atrás. Então, a coisa é muito mais séria. Então, nesse momento, desse requinte do mal, que nós saibamos também desfraudar o estandarte da ortodoxia, da verdade, da contra-revolução, que é isso que nos conduzirá ao Reino de Maria. Estou abrindo uma frase que é muito bonita. Ele fala assim, ele imagina que tudo deu errado, que todas as ações que nós empreendemos não foram suficientes para barrar a revolução, mas confiantes na promessa de Nossa Senhora, ele fala, eu não sei o que aconteceu, deu tudo errado, mas no final deu tudo certo, Nossa Senhora venceu. Então essa é a convicção que nós temos que ter. Por isso que é sempre a última lâmina, nós sempre batemos nela, pode passar. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Essa é a nossa garantia de sucesso. É participar do plano de vida, o maior plano de salvação das almas, salva a nossa alma também. Você pensa que ele é muito maior? Então, essa noção, condensando tudo que nós falamos, que é a revolução, o aspecto dela ideológico e tendencial, o planejamento enquanto organização, a análise de todos os fatores que compõem uma ação que vai ser lançada, nos dá, enquanto alicerce, a garantia de que nós vamos fazer tem efetividade, continuamente reanalisando o que nós estamos fazendo. Uma coisa pode passar do tempo, pode ficar obsoleta, pode morrer. Então, essa sugestão que a gente queria dar. Eu achei importante trazer esses comentários, ele fez em outras reuniões muito mais longas. Cada uma delas vale a pena vocês entrarem no plínio-de-oliveira.info e procurar por estratégia, por coisas que elas vão aparecer. Vocês percebem como é que o Dr. Plínio sempre teve a preocupação, porque quando escreveu a ICR, ele falava que ele precisava de ter um livro que condensasse as ideias, porque aquele primeiro núcleo formador, como dizer, a pré-TFP, eles entendiam as coisas que o Plínio falava, mas eles não tinham um manual que condensasse aquelas coisas. Eles foram para um hotel em Campinas, se reuniram, enquanto eles faziam reuniões de espécie, que era um hotel muito grande, o Plínio sentou numa mesa e ia escrevendo. Por isso que ela é tão sintética, por isso que ela permite que a cada trecho desse você explane a exaustão. Por isso que ele gastou reuniões a vida inteira para que as pessoas entendessem isso. Então, esse capítulo, que parece tão pequeno, são 2 parágrafos pequenos, olha como ele é rico de pressuposto, de necessidade de entendimento. É isso que nós queríamos passar para o senhor, o mérito não é meu, é tudo do Dr. Plínio, sempre. Procurei usar até palavras dele, não sei se fui feliz, mas eu pergunto para vocês, porque agora a segunda parte é, consciente desse pressuposto, quais são as ações que o senhor Guilherme e o senhor Pedro queriam discutir
mais as ações que nós já temos em curso, porque talvez seja exercício pegar uma ação, não se eu puder sugerir alguma coisa, não o board inteiro que o sistema sugerir, e ver dentro do senso estratégico como é que é isso, o cenário, a análise dos dados, quem vai fazer, que recurso que eu tenho, quando vai fazer, né, isso, e depois a análise disso tem condições de, isso vai se retroalimentar. Alguma pergunta? Eu tenho. Pois não. O senhor falou sobre a forma como a RCE foi escrita, né? E eu estava me perguntando esses dias, por que será que ela foi escrita nesse formato, como se diz, talvez de tópicos, né? Apresenta um tema, discute ele brevemente, e aí apresenta um outro tema, que tem uma relação com o anterior, mas não é necessariamente um livro, como se fosse um texto corrido, sabe? Uhum. É para ter esse aspecto de... Como livro de cabeceira, você não poderia... Porque aqui se desdobra, talvez, uma enciclopédia de não sei quantos volumes. Só pega, por exemplo, a análise tendencial simbólica de ideias da Renascença. Tolkien fez várias reuniões sobre a Renascença. É um mundo. Então, ele precisava de condensar o conceito para que a pessoa, assim como o Sr. Marcos disse no começo, visualizasse o que é a revolução. Ela tem tais aspectos, ela tem tais características, os homens são revolucionários, semi-revolucionários, semi-contra-revolucionários, ela se movimenta assim, ela é restaurada, o que ela pretende fazer a contra-revolução, de que maneira ela restaura isso, os meios, então, enfim, então nós estamos condensando essas informações, mas elas precisam ser sintéticas, porque você só aponta, ele foi o que ele fez, qual é o conceito principal, e é preciso, por isso que vem a reflexão e vem a meditação. Como nós não estamos acostumados com isso, o Dr. Plínio, na exaustão, sempre conversou sobre a RCR. Há uma coerência em tudo que ele fala, porque tudo se reporta a isso. Por isso que é um livro de cabeceira. Mas ele, pela questão contingencial, se eu fizesse uma enciclopédia de 46 volumes, quem leria? Então, é uma espécie de... Você está lendo a Contra-Revolução, comprou esse livro, por exemplo, e a pessoa gostou muito do capítulo 7, a essência da Revolução. O que é isso? Eu queria entender um pouco mais. Ele vai buscar conhecimento, informação. Esse que é o objetivo, entendeu? Ali, você vê que o Dr. Plínio cita todos os mestres, todas as táticas, toda a guerra psicológica, toda a questão da revolução nos dois níveis, tendências, depois ideias e fatos. Isso acontece, chamada revolução, a revolução B. Então, você tendo esses conceitos gerais, depois você vai e traz aquilo com mais clareza. Não dava realmente uma questão de impossibilidade. Eu vejo que são assuntos assim, muito complexos que, até pela coisa que a RCR se propõe, né, não dá para você aprofundar demais naquilo ali, porque senão você perde o objetivo da coisa, né, que é ser um meio para combater a revolução. Graças a Deus que nós temos uma... Doutor Plínio, me parece que se ele publicasse um livro, só do que ele falou, daria mais de 1 milhão de páginas. Foi o estudo que o pessoal do grupo fez. Então tem explicação demais. E temos que entender depois também, infelizmente, a decadência cultural das gerações. Nós já chegamos numa época, você imagina em 1959, uma pessoa falar da Revolução Francesa, por mais mequetrefe que ela fosse, ela sabia que era a Revolução Francesa, entendia das suas fases, como é que foi isso, foi aquilo. Então, ele citava aquilo, era mais palatável. Hoje você pega um jovem estudante que vai falar da Renascença, ele vai achar que é um movimento artístico, ele não tem informação quase nenhuma, porque não recebeu da escola, não leu, não aprendeu, o pai não passou, porque também não sabia. Então, houve, infelizmente, um decrescimento cultural, que aquilo que tinha mais naturalidade, hoje precisa de mais esclarecimento ainda. Então, assim, é justo você ter essa dúvida, é minha, do Luiz, provavelmente, todos os outros, mas assim, a informação existe. Se nós passássemos, dá um exemplo para você, a vida inteira hoje, tentando ler tudo que o Dr. Plínio produziu, nós não conseguiríamos. Quem já leu esses livros todos? Desde o primeiro, a Ação Católica que ele lançou. E cada livro desse é um mundo de coisa que está correlacionado e coerente, que você, à medida que vai acumulando as informações e os pressupostos, você vai formando esse quadro da revolução e da contra-revolução com mais clareza. Por isso que é um aprendizado contínuo. Né? Você é uma pílula e já sai correndo fazer, isso não é o recomendado. Mas Nossa Senhora também faz as coisas. Você se lembra que... Eu vou só terminar isso. O que é a revolução? Um exemplo do Dr. Plínio dá que é muito bonito, é na multiplicação dos pães. Nosso Senhor estava andando e viu que durante 3 dias uma multidão enorme acompanhava ele. Em determinado momento, ele
apiedou-se aquela turma toda que não tinha levado comida. Ele pergunta, o que nós temos? Então, algumas almas generosas chegaram e disseram, nós temos 7 pães e 7 peixes. Ele operou a questão do milagre. Não importa se os recursos da contra-revolução são pequenos. Se nós tivermos essa generosidade, Nossa Senhora vem, põe a mão e tudo vai dar certo. Essa convicção nós não podemos perder nunca. Entendeu? Senão a gente fica acachapado no chão, sem fazer nada. Então, assim, é um exemplo muito bonito, porque, e é um milagre pelo próprio Nosso Senhor, ver como é que uma coisa que parece nada, Deus põe a mão, aquilo se multiplica. É 1 mais o 99%. Sou Hélio. A SR é tão vasta, tão profunda, que o Giovanni Cantoni, eu sou da SR da Itália, tem várias edições da SR da Itália. E ele pediu fazer uma atualização de 1977, pediu o Giovanni, o livro SR um ensaio, não um livro assim acabado, escreveu a primeira vez, pode traduzir os comentários, a conhecimento. Então ele pediu o Giovanni para fazer uma atualização. Ele que explicitou a parte da evolução, a riqueza enorme. Olha, esse Giovanni Cantoni, ele era estudioso tão dentro da RCR, inclusive disse uma vez em São Paulo, que ele havia lido 11 vezes a RCR. Ele fez questão de aprender o português só para não perder nenhuma nuance, nenhum pormenor do pensamento do doutrina. Só para ver o valor que um europeu afeita o pensamento da obra sobre o livro. Nós brasileiros, infelizmente, negligenciam até hoje, pelo menos. Vamos mudar isso, mas quando saber a profundidade e o alcance da RCR. É muito oportuno o que você está falando, porque você pensa que a RCR, aquele texto que eu citei, cada palavrinha dessa dá uma conferência. Viu como é que é rico? O que é organização? O que é intrepidez? O que é coragem? O que é confiança? O que é astúcia? E eu estou tratar todas essas coisas com exaustão. Então, nessas palavras não estão ali porque elas são bonitinhas, não. O doutor Plínio tinha uma consciência gramatical e semântica muito grande. Desde menino ele ficava procurando as palavras para entender o seu significado. Entendeu? De modo que quando te lê aquilo ali, que uma leitura rápida, a primeira que acontece, você não absorve tudo. É mais ou menos feito tratar da verdadeira devoção. O padre que faz a introdução primeira, parece que o perfume sempre renova o seu frescor, porque você entende mais alguma coisa que você não tinha compreendido na primeira leitura, nem na segunda, nem na terceira. Então a essência, ela é lida. Por isso o esforço do Sr. Marcos, que nós sempre discutamos a SR, nós já estamos na 33ª reunião, aliás, no bonito, né? Onde Nosso Senhor 33, tentando entender. Mas a gente sempre volta um pouquinho, dando essas noções que já foram aprendidas, para que nós consigamos entender esse todo. Na compreensão do todo, o senhor pode ter uma vertente que atrai o senhor mais, por exemplo, tem a vertente religiosa, psicológica, política e a histórica. Eu tenho muito evidente para mim, se eu não estiver errado, a minha vertente numa ordem religiosa primeira, psicológica e minha política última. A história histórica é uma vertente que o Dr. explicitou mais tarde, que é perceber a intervenção de Deus na história, me atrai muito também, mas porque ela está ligada ao lado religioso. Então, quando o senhor lê, por exemplo, o PSR, o senhor pode estar captando coisas que eu não captei. Por isso que a troca de informações é muito importante, porque a sua vertente vai ver aqui um olho diferente. São as diversas visões de Deus que os homens têm, entendeu? Em função da sua luz primordial. Né? Deus é amado por cada pessoa individualmente por um traço que Deus tem um reflexo nele. De modo que, sim, a soma desses reflexos todos nos dá uma visão que nós estamos fazendo. Assim também é a RCR. Mais alguma pergunta? Sr. Marcos, o senhor quer partir para o prático? O senhor quer finalizar com alguma consideração? O senhor percebe no que o senhor disse, nós até citamos aí no começo da reunião dos pressupostos, como é a visão RCR da vida. O senhor falou em vir de piedade, em santificar, ter uma vida correta, em frequentar a missa, em comungar. Num primeiro momento, você pode dizer que é dever de todo católico fazer isso. Não é isso? Mas quando entrou para o senhor a noção de revolução e contra-revolução, teve um plus ultra nas considerações, porque o senhor passa a ver o mundo, uma realidade tão diferente, aí o senhor vê que o outro ainda não está preparado para aquilo. Então o senhor busca os pontos de aderência, por exemplo, ele tem
a compreensão clara que aquilo que trabalhou ganhou é dele, propriedade privada. O outro tem noção que o aborto é um pecado horroroso e nefando. Um é contra a onda homossexualista porque ele não foi criado assim. Ou seja, pelos pontos de aderência, e aí é aquela tática nossa de opinião pública, de denunciar, olha, não é isso, fez tal coisa, despertar ele, só vai tendo uma pessoa que pouco a pouco vai entender nosso jogo. Então só tem uma visão de todo, porque essas coisas que o senhor falou são corretas, são legítimas, mas ela não é o beabá que tem uma vocação contra-revolucionária. Eu sou católico, sou piedoso, mas sou contra-revolucionário. O senhor passou a conhecer uma realidade que a maioria dos católicos, inclusive, não conhece. E a nossa função é informar. Se eu chegar e dar uma bum para ele assim, é o ideal. Mas pode ser que ele não entenda. Eu preciso, porque tanto é que esse livro foi colocado à venda para todo mundo. Agora, as gerações estiolaram tanto, entendeu, que hoje a gente tem que pensar de que maneira eu chego estrategicamente essa pessoa para fazer isso. Depois eu volto. Tem um detalhe. Se o senhor permite a observação, nós não podemos chamar a si, quer dizer, a nós mesmos, a função de que eu vou fazer a contra-revolução e ela vai ser vitoriosa. Lembra daquele conceito? Nós temos que fazer a nossa parte, sabendo que quem faz a parte é Deus. Lembra da massa internacional? Façamos tudo como se tudo dependesse de nós e nada de Deus, sabendo o tempo todo que tudo depende de Deus e nada de nós. Então, assim, você tem que fazer aquilo que é preciso, o senhor está fazendo, que é preciso, mas consciente que uma hora Deus intervém. Que é humanamente possível, só quer dizer assim, eu vou renovar a salvação cristã, restaurar. Não, eu estou participando, eu estou colaborando, mas eu sei que existe um plano muito maior que vai pressupor. Por isso que Nossa Senhora falou do castigo. Sobre essa questão das estratégias, né, para a gente ter um ponto de aderência com esses semi-contra-revolucionários. Né? Uhum. O ideal seria a gente mergulhar nos assuntos dos coágulos deles, né? Porque se tem algo que na Revolução que escandaliza eles, eu vou conversar com essa pessoa sobre isso. Né? Uhum. Bom, a gente está fazendo apostolado lá. Tem um rapaz que ele não é totalmente contra-revolucionário, não tem essa visão de RCR, mas ele abomina o aborto. Ele ou ele é um católico tradicional, piedoso, e ele está vendo que a sociedade está se degenerando e tal. Para a gente conseguir fazer essa pessoa, igual a analogia que o senhor Pedro usou, do disco girar na mesma velocidade, Uhum. o correto é a gente focar no que ela não vê ou no que ela vê. Pode ser ambas estratégias, mas é correto que o senhor mostre para ele a visão RCR de uma maneira que todo mundo fala, feito um médico elabora um diagnóstico. A pessoa é contra o aborto. Aí só vai chegar com uma afirmação, por exemplo, se o senhor permitir, senhor Pedro, olha, eu tenho uma vida de piedade, eu frequento a missa, entendeu? Eu sigo os mandamentos. Você não pode admitir tais coisas porque isso não é bom. Não, você já perdeu a conexão com ele. Se é o aborto que ele é contra, que interessante a sua posição. Você sabe quem é que promove? Por que tais grupos promovem isso? De onde vem isso? Quem que os favorece? Quem que articula? Eles têm dinheiro que vem de onde? Você já começa a dar noções para ele que chamam ele para pensar mais amplamente. Ele tem, por graça de Nossa Senhora, precisamente um coágulo, como o senhor disse muito bem, e esse coágulo precisa ser tratado. Entendeu? Então, é importantíssimo os meios de ação, e aí quando a gente fala assim, atingir o público-alvo, isso é uma coisa que é meio complicada. Imagina que nós fosse publicar hoje um artigo contra o aborto e colocasse, tivesse muito dinheiro, né? Colocasse jornal, revista, rádio, televisão, internet, rede social, sei lá, outdoor, placa, o que vocês quiserem. Não quer dizer que você tem muito dinheiro, você fez a melhor ação. Porque para aquele público, bastava às vezes um folheto entregue numa faculdade, porque é ali que está condensado ali o núcleo propagador daquela mentira. Então, a análise, o diagnóstico tem que ser muito bem feito. Entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta do senhor. O senhor tem que olhar os seus recursos. O que aconteceu com a reforma agrária, no exemplo que nós demos, era uma coisa desproporcional. Mas isso não invalidava um tipo de ação. O doutor Plínio aproveitou enormemente, aliás, valia a pena uma reunião só sobre essa estratégia da reforma agrária. O doutor Plínio analisar, depois, tudo que ia surgindo, surgia uma entrevista, ele provocava, ele buscava liderança, ia visitar um político. Quer dizer, aqui às vezes a gente tem certas ações que necessitavam de uma ampliação maior. Que político favorece isso? Quem que pode fazer isso na Assembleia? Quem é o vereador que pode apoiar? Vira e mexe, tem um aqui visitando a sede da TFP, não é isso? Do grupo. Então, assim, nós temos que ver de que maneira essas coisas, numa ação, favorecem a gente.
Senão você dá tiro para todo lado. Ação pulverizada, resultado pulverizado. É isso, Entendeu? é isso que eu queria chegar, sabe, Né? Walter? Ainda nessa parte teórica, mas já encostando na parte prática, é importante que a estratégia ela tenha, claro, pontos onde ela tem que chegar, né, ter objetivos, ao mesmo tempo todos têm que estar alinhados com essa estratégia. Sim. Né? É por isso que as coisas são discutidas. Ele Nós não chama temos, de linguagem. infelizmente, a doutrina para nos guiar. Temos os ensinamentos dele. Então, sim, várias cabeças pensando, mas seguindo uma hierarquia, conseguem resolver melhor a coisa. Só fica como é que é a questão da impressão. Em 1970, o Tocqueville fez aquele famoso desfile no viaduto do chá. Foi a campanha pelo Natal dos Pobres. Tem aquela fotografia muito bonita. Aquilo aconteceu num bairro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. O Brasil inteiro tomou conhecimento daquilo. Porque ele tinha consciência que aqueles símbolos, aquelas farpas, entendeu? O canto, a fanfarra, aquilo provocava um efeito muito maior do que o lugar físico onde acontecia. Isso é ter convicção que a situação vai atingir as coisas. Mas o efeito Nossa Senhora, entendeu? A coisa se expande. Então, assim, nós não podemos pensar que nossos atos são desprovidos disso. Eu falo, a pessoa que vai visitar uma casa com uma imagem de Nossa Senhora, ela tem duas maneiras. Vai como ato de piedade, louvável, as famílias rezam, mas ele, quando informa sobre Nossa Senhora, sobre a promessa e o castigo, ele dá um toque contra-revolucionário que é preciso. Que mundo é esse que nós estamos vivendo, para onde nós vamos? Ele desperta a pessoa uma coisa que ele não tinha consciência. E isso já é o toque contra-revolucionário. Se a gente não faz isso, enquanto impostação, nós realmente estamos fazendo um ato legítimo, mas que qualquer instituição de caridade podia fazer. Quando começou as campanhas de e-mail dos Estados Unidos, talvez nos anos 70, eles adotavam o princípio que o e-mail tem que ser focado num ponto. Contra o aborto, é esse ponto que você vai focar. As suas cartas, suas ações, etc. Se o meio for focado no direito de propriedade, vai tratar do direito de propriedade, não meio com o aborto. Bem, isso 1970, 1980. O que aconteceu no século XXI ficou mais fácil para cada pessoa perceber o vulto da revolução, porque houve uma graça de Nossa Senhora para facilitar às pessoas a percepção do vulto da revolução. Em consequência, o vulto da contra-revolução também. Então, RCR, hoje, 5 anos atrás, para cada um mais ou menos, tem muito mais possibilidade do que 20 anos, do que há 30 anos atrás. É uma graça isso, eu estou falando que é uma graça. Agora, o que se trata? Dentro da reunião de hoje, nós vamos tender para os grandes meios de ação. Que é que nós temos à nossa disposição e, concretamente, eu queria mostrar aqui essas ilustrações, que como isso dá trabalho. Não é trabalho horizontal, não. É achar a imagem. Certa, a imagem. Eu complementar, se eu permitir, senhor Marcos. Por exemplo, do ponto de vista de comunicação, o senhor sabe, por exemplo, as grandes revistas, aí, não estou dizendo que eles são revolucionários, mas a teoria está correta. É feito um estudo para saber que a capa de uma revista ou de um anúncio provoque X impressão. Viu como é que a revolução tendencial e simbólica, assim como tem a contra-revolução tendencial e simbólica? Por exemplo, algumas coisas nós padronizamos. Nosso tipo de letra, aquela fachada vermelha, isso ajuda. Até que momento isso também não atrapalha? Você tem que pensar ao contrário. É o que eles chamam de regra heurística. É você analisar, isso aqui ajuda ou atrapalha? Isso aqui eu posso piorar ou posso melhorar? Que, por exemplo, qual colocar a imagem, a palavra catolicismo na revista, desde que foi criado, nunca mudou. É uma identificação. Agora, a barra vermelha pode levar uma pessoa, já vi, aquele pessoal nem lê. De que maneira essa imagem é suficiente para despertar a pessoa a vontade de ler? Então, a escolha dessa imagem é importantíssima, porque tem uma padronização, mas ela não pode perder a impressão, a novidade, ela não pode deixar de ter o gancho, né? Por isso que as capas são tão trabalhadas. Dou um exemplo para os senhores assim, não é, infelizmente, da própria Revolução. Eu lembro de uma capa da Veja, o mundo estava com várias guerras no mundo inteiro, e eles colocaram o mapa mundi, e no mapa mundi, os risquinhos com uma tampinha embaixo formando uma granada. Quer dizer, aquela imagem dizia tudo. O mundo está prestes a explodir.
Entendeu? Então, a contra-revolução tem que ter essa sabedoria também. De que maneira eu fazer uma coisa de um santo, eu consigo passar já na imagem aquilo que eu vou falar. Vocês conhecem os recursos de oratória. Hoje, por exemplo, eu falei assim, a primeira coisa que eu fiz, nós temos que chegar à conclusão perguntando tais coisas. No final, a pessoa tem que compreender. Mas essa é a primeira chamada que desperta as pessoas. Se a gente não faz isso, a pessoa não é fisgada. Até porque na internet, você sabe que o índice de leitura é muito pequeno. Então, às vezes, a manchete e a fotografia, ela tem que dizer tudo. Não importa se os recursos da contra-revolução são pequenos. Se nós tivermos essa generosidade, Nossa Senhora vem, põe a mão e tudo vai dar certo. Essa convicção nós não podemos perder nunca.